Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo do Grupo GEAC, Grupos de Estudos Amigos de Chico. Estamos dando continuidade e vamos finalizar, aliás, hoje o capítulo 3, né, que é o céu. E quem está conduzindo é o Rafa, nosso arcanjo Rafael. E hoje eu trouxe uma mensagem para a gente. Eu acho que é uma mensagem que é bem propícia, né? Ela é uma mensagem que eu particularmente eu gosto muito. Que tem um pouco a ver do que a gente esteve conversando, né, hoje de manhã, por esses dias, falando sobre essa questão do mundo espiritual, do céu, né, e já visualizando o inferno que nossa amiga Graça vai conduzir na próxima quinta-feira. A mensagem é o seguinte: a hora da Ave Maria. Na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus. No plano espiritual, também assim acontece. A suavidade do crepúsculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia, tudo convida ao recolhimento. Acreditamos que isso acontece na Terra é um reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos espíritos. Eis como a sensibilidade de Camilo registrou a hora da Ave Maria na cidade Esperança. As solenidades do Angelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na Mansão da Harmonia, região onde se demoraram com frequência os diretores e educadores da colônia, partiu o convite às homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a quem pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelos vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando as ordens desciam do mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sobre a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Faloíamos se os quisessem. Faloíamos se os quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno mestre ou à sua mãezinha boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as messes recebidas do seu inapreciável amparo. A baldícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava sua própria excelsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revivíamos, levados pelo império de gratas sugestões, os saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré, e as palavras inovidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam na profundidade do nosso eu, tocado do saudoso sabor do desvelo materno que, na vida planetária, jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos, e saudade muito pungente da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríamos, com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso seio, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorso doloroso. Então orávamos, ali mesmo na quietude envolvente do parque, ou recolhidos ao local determinado,
Orávamos sentindo em cada dia o ósculo do benefício e reconforto vivificando nossas almas. Tal se misericordiosos bálsamos refrescasse nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. E, de volta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia, que nos amparava tanto a necessidade dos testemunhos que Deus provasse nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. Esse trecho que eu trouxe para vocês, ele faz parte de um livro chamado Maria, Mãe de Jesus, que traz assim um compilado de várias obras espíritas que trazem a imagem, né, o relato relacionado a Maria de Nazaré. E esse trecho que fala da hora do Ângelus, né, que, se eu não me engano, é às 18 horas, mais ou menos, né, a depender de onde as criaturas estão, né, os horários e tal, não sei o quê. No plano espiritual, eles se reúnem para orar, para agradecer a Maria de Nazaré, né, que é a Maria de Nazaré conhecida no plano espiritual por cuidar dos suicidas e dos sofredores no modo geral. E esse trecho que eu acabei de ler para você está presente no livro Memórias de Suicida, da Ivone Amaral Pereira. E é isto. Gisele, pode ficar à vontade, tá? Obrigada, Ana. Nós possamos, então, nesse momento de leitura dessa belíssima obra, né, desse trecho, que nós possamos acalmar os nossos corações, envolvidos pelo amor de Jesus e de sua mãe Maria, nos envolver nesse amor e, junto ao Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, agradecer a Ele, agradecer aos nossos amigos da espiritualidade, que nos acompanham e nos ajudam dia a dia, e aos nossos mentores espirituais, que com muito afeto nos ajudam, nos acarinham nos momentos que nós precisamos, que nós possamos agradecer por mais uma semana de luta, por mais uma semana de aprendizado. E que esses amigos possam nos envolver na noite de hoje, sempre com muito amor, para que nós possamos continuar o nosso estudo e que eles envolvam ao Rafael, para que da melhor forma possa nos transmitir e que nós possamos abrir os nossos corações para esses ensinamentos, sempre com muita esperança e muita fé. Que Deus nos envolva a todos, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? E você? Obrigado, Gi. Graças a Deus, sobrevivendo. Dias de luta, dias de glória, como você disse, né? É isso aí. Vamos lá e vamos para cima. Pessoal, uma boa noite para todos. Espero que todos estejam bem, que a paz de Jesus nos envolva durante essa noite. E vamos finalizar o nosso capítulo 3, o céu da obra, o céu e o inferno, tá? Vou fazer o espelhamento aqui da apresentação para vocês. Pronto. Então, essa aí foi a última tela que a gente acabou trazendo, né? Que a gente conversou na semana passada, falando sobre essas responsabilidades dos espíritos, dos diversos tipos de espíritos e as suas diversas funções também em todo o universo. E a gente vai dar continuidade hoje dessa parte, tá bom? Qualquer dúvida, levantem a mãozinha. Bem, hoje a gente vai dar continuidade aqui. A gente vai ver uma tela que eu vou compartilhar para vocês várias vezes hoje, muito importante, que é esse ciclo dos mundos, né, que a gente vê bastante lá na pluralidade dos mundos no Evangelho segundo o Espiritismo,
A gente vai ver várias vezes até o final da nossa noite de hoje essa imagem, para a gente ter ela bastante fixa na nossa mente. É importante a gente perceber, como tem nos tópicos que vocês estão vendo, não precisa fazer as leituras dos detalhes, né? Mas para a gente ficar mais conectado à imagem mesmo dos mundos e desse movimento cíclico, aparentemente, né, em espiral que a gente vê aí, de mundos e de espíritos criando, cocriando e vivenciando. Então, pontos bastante importantes que a gente encontra nesse capítulo é que só reencarnam os espíritos inferiores, né? Faz parte, né, da grande massa dos espíritos reencarnar. Existem aqueles que não reencarnam, que reencarnam ainda mesmo, estando num nível muito alto? Sim, a gente vai entender um pouquinho quem são, mas a grande massa e espiritual são de espíritos reencarnantes. E essa grande massa de espíritos reencarnantes que existem pelos mundos, eles são espíritos mais inferiores. Ou seja, né, os espíritos, quanto mais evoluído, menos a necessidade de estar na carne. Então, como eu disse, não necessariamente eles não vão encarnar mais, né? Quando essas criaturas têm a necessidade da encarnação, elas fazem isso em prol de alguma coisa, né? Em prol de uma missão onde eles venham auxiliar os encarnados de uma maneira mais direta para que eles sejam mais conscientes daquilo que eles estão vivenciando, para que eles entendam um pouquinho da questão da espiritualidade, tenham essa percepção através dessa missão. Então, quando a gente não precisa nem voltar para Jesus, né? Quando a gente vê Chico, que está muito mais próximo de nós, a gente já consegue visualizar um espírito como missionário e essa responsabilidade que aquela criatura tem para com a sociedade, para com a humanidade, para com o despertar de alguma coisa para aquelas pessoas. E a gente se vê, né, como essas pessoas que foram tocadas, que foram sentidas por alguma coisa que esses espíritos trazem. E quando a gente vê e sente, a gente percebe, a gente fala, pô, aquela criatura tem um quê especial, né? E aí a gente consegue perceber que não necessariamente é um espírito de luz, né, como Jesus era, mas um espírito um pouco mais elevado do que nós, e que tinha ou que tem a possibilidade de nos trazer ensinamentos ricos e de auxiliar nesse progresso humano e também planetário. E aí, como eu disse na última aula, né, todos nós temos missões. Algumas criaturas vão ter de enorme proporção, que vão ter ensinamentos que vão perdurar séculos e milênios, e tem aqueles que vão fazer com que os seus ensinamentos perpetuem décadas, e tem nós, pobres almas, um pouquinho inferiores ainda, porém com responsabilidades também, né? Cada um tem uma missão proporcional dentro daquilo que se responsabiliza para cumprir antes do encarnar, né? Que tem para cumprir perante a si próprio, perante as pessoas que estão à sua volta. Então, dessa forma, todos os encarnados, eles, assim como os desencarnados, né, acabam dentro de uma conexão, contribuindo, né, para essa grande obra que é o mundo. Estou coçando aqui que o bigode está cutucando meu nariz. Para essa grande obra do mundo, de construção do mundo. E cada um tem um pedacinho de contribuição, tem um pedacinho de ajuda.
A gente pode pensar que aquela criatura que está ali encostada no canto da rua, em drogadição, que ela só tem o mal dentro dela, não, ela tem o bem dentro dela também. E esse bem dela também é possível, é passível de contribuição nessa estruturação do mundo, né? Nós temos o que contribuir. Aquela criatura que a gente aparentemente só vê causar o mal, né? Aquela criatura que a gente vê que às vezes está perdida no mundo da violência, ela também tem algo a contribuir. A classe política, os empresários, enfim, todo mundo pode ajudar, né? Todos nós temos uma chama de bondade dentro de nós. Alguns vão estar explodindo, né? Essa chama vai estar bufando de calor, vai estar explodindo à vista. E outras vão ser algumas pequenas chamas, o que não impede daquela criatura, dentro da sua limitação, do que pode oferecer, de poder contribuir para com a sociedade. E é muito interessante, porque a hora que a gente percebe isso, né, a gente começa a ter um olhar menos preconceituoso com a sociedade, a gente começa a ter um olhar mais empático também com aquelas pessoas que estão numa situação de sofrimento, com uma situação de dor, que vivem uma situação de violência, porque a gente começa a perceber que são irmãos que estão necessitados de ajuda naquele momento, mas que são irmãos que, se precisar, elas não vão desamparar aqueles que ela ama, vão estar auxiliando aquelas pessoas que consideram irmão, né? Então, elas vão ter a sua contribuição de amor, e é um amor, às vezes, genuíno mesmo, né? Para com algumas determinadas pessoas. E ela, querendo ou não, faz essa contribuição. E essa contribuição, ela acaba sendo mútua, né? Sabe aquela corrente do bem? Um ajudando o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, dentro de todas as suas imperfeições, e essa pequena ajuda se transformando nesse elo do bem, esse elo nessa corrente do bem, ela, querendo ou não, faz com que seja uma mola propulsora para que a nossa sociedade acabe progredindo. E é assim que também acontece esse progresso moral em todas as pessoas, né? Através do exemplo, através da fala, através do que ela está vendo acontecer com outras criaturas, e que às vezes toca o coração de uma ou outra pessoa, que faz com que a mudança aconteça. E isso a gente fortalece as relações entre essas pessoas, a gente fortalece os vínculos, os comprometimentos que a gente tem nas encarnações, a gente faz com que a gente aumente, com que a gente expanda a nossa, aquele nosso grupo de almas afins, né? As nossas almas gêmeas, as nossas almas que a gente tem aquela maior conexão. Porque, imagina, seria muito pobre se eu pensasse que todas as almas afins que eu conheço estão simplesmente naquelas pessoas que eu conheço aqui em vida, né? Ou que estão no meu círculo familiar, ou que estão no meu círculo de trabalho, e não necessariamente isso. Eu posso ter almas afins distantes de mim, cumprindo com outros compromissos relacionados a ela, e eu digo almas afins, que são almas que a gente um dia já encontrou em outras encarnações e já se tocou, né, pelas conexões, pela energia, pelos propósitos, e que se encontram, hoje a gente tem a possibilidade da internet fazer isso, não é verdade? Da gente poder fazer com que essas almas se encontrem de uma forma muito mais rápida, de que quando você olha assim e fala, nossa, meu santo bateu com aquela pessoa, mas antes não tinha isso, né? Antes a gente, ou se a pessoa não era famosa, não estava exposta numa revista, não estava exposta numa televisão, a gente não tinha como saber quem que era ela ou ter essa percepção. Então, assim, a gente vê que a gente tem vários nichos dessas almas que a gente encontra ao longo das existências, né? Então, só para passar aqui por cima do que está escrito aí na apresentação, né? Só reencarnam os espíritos que de fato são inferiores, salvo exceções.
aquelas almas que ultrapassam o limite da progressão espiritual ou que não possuem mais materialidade nos mundos superiores, são aquelas exceções, e ainda encarnam de uma forma voluntária essas criaturas. Então, elas vão lá com esse propósito, com essa missão. Certo? Vamos tocar aqui. Tá, aí beleza. Aí tem um ponto importante. A gente falou de que não existe o céu, né? Não existe materialmente, fisicamente o céu. E que a gente busca a felicidade, né? O céu seria esse sentimento, né? Essa sensação de felicidade, de prazer que a gente tem quando acontecem coisas que elevam a nossa alma. Se não existe um lugar físico para o céu, aonde a gente encontra, então, essa felicidade? Então, Kardec diz lá, a felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio que já se encontram, do meio em que se encontram. Então, nós já sabemos que a gente não pode dizer nunca que a gente vai ser feliz quando tiver alguma coisa. Ah, eu preciso ter um carro para ser feliz. Eu preciso ficar rico para ser feliz. Eu preciso morar na cidade X, preciso morar na beira do mar, eu preciso morar nas montanhas para ser feliz. Não é o ter, né? Nós vamos ser felizes quando? Quando nós, em espírito e sentimentos e ações, formos menos vaidosos. Quando eu me importar menos com a roupa que eu estou usando, se a outra pessoa vai olhar e vai ficar me medindo, se eu vou ficar velho ou não vou, se eu tô já com uns pés de galinha no olho, né? Se o meu cabelo tá ficando branco, ou se ele vai começar a cair. Quando eu não me preocupar com isso, eu vou estar tendo felicidade, estarei sendo feliz. Porque esse tipo de coisa, o contrário, né, dessa felicidade é a preocupação. E aí, quando a gente cria a preocupação, a gente começa a ficar remoendo um monte de coisa que nem existe ainda. Nem existe ainda. E aí a gente volta também para a questão da matéria, né? A gente está preocupado com uma coisa que é um instrumento para a nossa encarnação. A gente não vai ser imortal na carne, né? Uma hora isso vai embora, né? O que as pessoas acham hoje, amanhã elas mudam de opinião. Então, a gente não pode ficar preso a esse tipo de coisa. A gente vai ser feliz quando? Quando a gente for menos orgulhoso, quando a gente parar de pensar nessa questão que eu trouxe, das pessoas pensarem em mim. Nossa, fulano de tal é assim, fulano de tal tem esse pensamento, fulano de tal acredita nisso. Se eu entrar nessa paranoia, eu vou pirar, porque eu vou ficar muito mais preocupado em agradar as pessoas do que simplesmente viver a minha vida e a minha felicidade, a felicidade do que eu acredito, né? Quando eu vou ser mais feliz? Quando eu for mais pacífico, quando eu conseguir controlar os meus pensamentos e eu não entrar mais em discussões, eu conseguir controlar a minha raiva, eu conseguir controlar o meu ódio, né? Essas coisas que a gente ainda age muito por instinto imediatamente e que a gente acaba perdendo o controle de si, na verdade, né? Voltando àquela questão mais animalesca. Quando a gente consegue ter esse controle, quando a gente consegue ter essa pacificidade, a gente não fica mais calmo, a gente não é mais sereno para resolver as situações, a gente não consegue ter mais controle das situações, porque se está tendo um problema, aquela situação ela pode ser controlada ou não. Se ela pode ser controlada, eu com serenidade vou ter paciência e razão suficiente para controlar ela. Se ela não puder ser controlada, o que a gente vai fazer?
Então, o máximo que a gente pode fazer é se controlar, né? Então, a gente tem que ter essa percepção do quando nós seremos, quando nós podemos sermos felizes. E aí Kardec complementa que a felicidade está em toda parte, onde existam espíritos capazes de ser felizes, independente de onde estejam no universo. Isso é bastante interessante, né? Porque, independente do mundo que se encontre, a gente consegue ter felicidade. Então, mesmo a gente, como espíritos simples e ignorantes, podemos ser felizes. Porém, não teremos a consciência, talvez, daquele momento de felicidade, né? E vai ser algo rápido, vai ser efêmero. Na verdade, quanto mais na matéria a gente está, mais efêmera mesmo vai ser essa nossa felicidade, porque é uma felicidade passageira. É uma felicidade que vai durar um tempo, aquele momento efusivo e depois vai embora. E não vai ser perpétuo, não vai estar dentro do coração, né? Não vai ser algo que vai ser alimentado constantemente. E aí eu pergunto, né, a felicidade acaba sendo coletiva ou ela é pessoal? Eu preciso ser feliz ou todos nós precisamos ser felizes? E antes de responder essa pergunta, eu vou ver aqui o que o Daniel comentou, que ser passional é drástico. E drástico é uma atitude muito romantizada, porque a pessoa parece amar mais do que os demais. Quem mantém a calma acaba parecendo frio e desinteressado. Pois é, tem essa percepção, né, de muita gente que é muito emoção, né, no calor das coisas, acaba aí olha uma pessoa tranquila e calma, acha que ela de fato, né, tá desinteressada, que é uma pessoa sem coração, e não necessariamente é isso. Aí a Mariana tá falando que já sabe a resposta, né, da felicidade, se ela é pessoal ou coletiva, que o Paulo falou. O Paulo tá estragando aqui, né? Quem já acompanhou a live do Paulo já viu que ele comentou. E o David complementou o Daniel, um romantismo que vem muito do orgulho, né? De querer ser melhor do que os outros em todos os aspectos possíveis. Pois é. Ele comentando em cima, né, do comentário do Daniel, desse romantismo. Então vamos lá, vamos para essa resposta aí que o Paulo já nos trouxe. Então a resposta dela ser pessoal ou coletiva, eu coloquei errado aqui a resposta, não vai dar tempo de editar, mas a resposta deveria ser sim ou não, né? Ela é pessoal, sim ou não, e acabou ficando pessoal ou coletiva, eu acabei não percebendo, não corrigi. A resposta é não, né? Ela não é pessoal. E eu trouxe algumas referências cultes aí para a gente fazer uma comparação, né? Do filme Náufrago. Lá no filme Náufrago, que eu acredito que muitos de vocês são velhos o suficiente para não viver só de séries e terem assistido, né, num futuro não muito distante, o Tom Hanks ele acabou, né, passando parte da história, parte do filme sozinho numa ilha, isolado, sem ninguém. E nessa ilha ele acaba passando por uma série de experiências. E a maioria dessas experiências foram experiências sofríveis, né? Foram experiências dolorosas. Ele teve um pouquinho de momento de felicidade, mas passou muito rápido. E aí ele sozinho naquela ilha, ele acabou fazendo coisas que ele nunca havia feito na vida. Nunca havia feito na vida. Parece eu aqui em casa que tem um negócio para arrumar, mas eu não sou engenheiro. A minha cabeça não pensa para arrumar determinadas coisas, né? Não consigo pensar em umas gambiarras. E ele precisou fazer muita gambiarra para sobreviver sozinho nessa ilha, né? Ele aprendeu a fazer fogo, como vocês estão vendo aí. Ele aprendeu a construir uma proteção para chuva, conseguiu fazer essa proteção para o frio, né? Basicamente uma cabaninha, uma casa. Conseguiu construir uma jangada. Olha essa engenharia mais complexa. Até foi dentista de si próprio.
Então, passou por alguns perrengues. Isso trouxe evolução para essa criatura? Sem dúvida. Uma evolução intelectual, certamente. Porque ele teve que se desenvolver, se descobrir coisas que ele poderia fazer que ele nunca precisaria fazer no meio da civilização, e adquiriu, né, verdadeiras experiências que foram profundas para esse espírito, né, pensando como espírito. Mas se ele ficasse ali, sozinho naquela ilha, até o fim da própria encarnação, ele aconteceria o que com ele? Né? Ele guardaria aquilo como espírita, sem dúvida, né? Mas ele teria a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que ele conseguiu fazer com outras pessoas? Não, né? E a gente, voltando, a gente aprende muito pela experiência que as outras pessoas nos trazem, né? Tá certo que a gente gosta de dar uns murros na porta de vez em quando, bater a cabeça na parede para falar, não, é assim que faz, mas muita coisa a gente adquire através da experiência dos outros também. E aí, se ele estivesse sozinho lá, parado na ilha e desencarnasse, a encarnação dele talvez não teria o propósito que teve ele sendo resgatado e auxiliando outras pessoas depois com a sua história. A encarnação, então, finalizaria ali, né, de uma forma egoísta, de uma forma muito triste, pesada. Então, a gente percebe essa tristeza no filme, né? E mesmo na civilização, depois ele percebe a questão da valorização que ele dá à vida, ou a futilidade que ele dá à vida na sociedade, o quanto aquilo enriqueceu ele mesmo como espírito. E depois eu dou continuidade no que eu estou falando, vou falar o que eu estou lendo aqui e já chamo a Gisele aqui. Camila falou que nunca viu o filme. Gi, ainda quer falar alguma coisa? Ai, quero, desculpa, estava no Ah, fica à mudo aqui, eu não vontade. tinha visto. Eu vou tentar explicar o que eu quero falar. Vocês me perdoem, mas eu tenho uma memória um pouco fraca, às vezes me faltam umas palavras aí, mas eu vou tentar. Eu fiquei pensando, quando eu li aqui, agora falando dessa questão da felicidade, das qualidades do indivíduo, que não é material e tudo mais. Só que quando a gente vive num país, não sei, acho que hoje em dia não é mais, a gente não fala mais que é subdesenvolvido, a gente fala que está em desenvolvimento, né? Como o Brasil, e a gente tem acesso aí às comunidades, as pessoas passando tantas dificuldades, né? Falta de tanta coisa. Então eu fico pensando, e isso é para pensar, não que a gente tem que ter uma resposta, mas como a gente pode ajudar, né? Quando a gente vive com essas pessoas e elas estão passando primeiro por essa dificuldade material, como a gente pode, né, ajudar no sentido de espiritualmente demonstrar e disseminar esses ensinamentos de Kardec, se a pessoa não tem o básico, entendeu? Eu fiquei pensando isso. Não sei se faz muito sentido, mas eu acho, na minha cabeça fez, porque a gente falar de ter uma evolução como espírito, que não é material, e ter vamos colocar entre aspas, um discurso nesse sentido, com pessoas que têm essas dificuldades, é uma certa barreira também, né? Fiquei pensando sobre isso. Seu pensamento já foi meu pensamento também, Gi. Isso faz com que a gente veja a necessidade de cada um, né? É, é como se a gente falasse outra língua para elas. Não tem nem sentido, né? Eu virar e Tem falar. uma certa dificuldade para a gente tentar passar. Não sei se eu estou conseguindo me fazer Sim. entender, né? Somos Não, tá espíritas e sim, a gente quer claro. disseminar Sim. a mensagem, né? Mas aí como que eu vou abordar se existe essa barreira? Porque
o material tá pegando, né? Sim, E aí, como sim. que faz, né? Eu fico Sim, pensando isso. aí a gente alimenta com o material, né? Aquelas criaturas que quiserem ser auxiliadas. As Acho casas que é por espíritas, isso que as casas espíritas fazem esse trabalho assistencialista. aquela assistência, Sim. atendimento assistencial É, que faz as cestas básicas e tudo mais. É por isso, sim. então, né? Não, Acredito tem, eu. tem dois pontos que eu vou falar de observação minha, né? Eu acho, por exemplo, fundamental o trabalho das igrejas evangélicas nas comunidades, porque Uhum, elas vão tocar aonde aquelas pessoas estão precisando, né? Então, uhum, para mim é fundamental. Por isso que a gente vê no Brasil, nas regiões periféricas e espalhadas hoje cada vez mais, não só nas periferias, as comunidades evangélicas. E isso é fundamental, porque eles atendem exatamente a necessidade daquelas criaturas primárias. E então, isso para mim é fundamental. E explica por que não estão os centros espíritas e nem a Igreja Católica nesses uhum. lugares, né? Os centros É. espíritas, eles têm um trabalho muito grande, muito. Já vou chamar vocês, gente. Calma lá que o Edu tá na fila. Os centros espíritas têm um trabalho muito longo, né? E muito duro, porque é muito. O espiritismo, aparentemente, ele fica sendo como uma doutrina até falsamente elitista, né? Porque Uhum, veio dos filósofos, veio daquelas personalidades que mais intelectualizadas na França. Quando chegou no Brasil, também veio através dessas pessoas, né? Que, uhum, querendo ou não, trouxeram da França. Quem que ia trazer da França? Os recém-abolidos? Não, né? Então, assim, sim. tinha que acabou mantendo essas pessoas. E o trabalho das casas espíritas hoje é justamente quebrar essa barreira, né? Eu acho que Uhum, o papel do espiritismo, e dá para falar de uma forma dos ensinamentos espíritas na região periférica, é justamente falar de Jesus, falar de amor, e não ficar falando sobre esse assunto que a gente está trazendo. Ele é algo para ser estudado a longo prazo. Eu não posso chegar falando do jeito que eu estou falando aqui para vocês, do mesmo jeito que eu for chegar e for explicar o que é espiritismo para uma pessoa que não tem a mínima ideia do que é, né? uhum, Então, cada um vai interpretar aquilo que está dentro do alcance, da realidade dela. E o que eu penso dentro dessa questão do espiritismo adentrar outras comunidades é justamente ela falar a língua daquelas pessoas, né? Primeiro trazendo sim. Jesus, fundamental. Primeiro trazendo Jesus. E como as vivências, as parábolas, o evangelho de Jesus deve ser vivenciado dentro da realidade delas. Porque eu posso muito bem ir fazer uma palestra numa casa com um público nesse perfil e justamente ficar lendo o evangelho, falando palavras bonitas. Vai adiantar o quê, gente? É. Não vai Eles não vão alimentar. entender, tem palavras que eles não vão entender. Sim, nem a gente entende. É. Nem a gente entende, às vezes tem que ficar com. Eu postei outro dia lá, a pessoa falou: eu tenho as 5 obras e preciso ficar com um dicionário do lado. Claro, pô. É natural. Verdade. Então, se a gente tem dificuldade, a gente tem que mastigar o máximo possível dessas informações para essas pessoas. Tem que fazer os Uhum, trabalhos sociais que as casas fazem. Claro, é importante para trazer elas para conhecer a doutrina. O trabalho assistencial, ela anda junto com o descobrir a doutrina. E eu acho que isso é fundamental. A segunda parte dessa perna do trabalho assistencial é falar a língua dessas pessoas, é entender o que elas estão vivendo, entender o que elas estão passando e tentar auxiliá-las amorosamente das suas dificuldades, das suas dores, através do evangelho, e não falando de reencarnação, e não falando de ação e reação, ou de causa e efeito, ou de umbral, né? Não, não é isso, né? As casas espíritas eu percebo que estão enfrentando algumas dificuldades, né, que a gente vem conversando aí ao longo desse estudo que a gente está fazendo, e aí eu percebo mais uma dentro disso que você está falando agora, E é por que é a aí. linguagem, às vezes, é. Uhum. Exatamente. Vamos abrir aí para o povo falar. Fala, Edu, abre lá, você que chamou primeiro. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo, Gi. Obrigado. Eu já tinha até baixado a mão, porque você começou a falar exatamente o que eu ia falar, né? Que primeiro a gente tem que satisfazer as necessidades mais imediatas
essas pessoas mais carentes, né, as necessidades sociais, para depois Tá cortando, Dudu. Não sei aquele, se é a minha internet ou se é a sua. uma coisa. Para mim, cortou também. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vive muito esse problema. Tem muita miséria por aqui, comunidades carentes, né? E a gente vai fazer um projeto de extensão, por exemplo, na universidade com uma comunidade carente, a primeira coisa que a gente tem que... Não, eu acho que é a Agora minha, então. melhorou, pelo menos para mim. Du, está entre nós ainda? Ah, tá bom, beleza. Agora foi embora. Eu vou trazer a Aninha antes, ou é a Silvia, não sei qual das duas que tá aqui, acho que é a Aninha, que a Silvia tá com foto. Fala, Aninha. Eu ia dizer pro Edu pra ele escrever a mensagem, ele Isso, colocar no se não chat, né? voltar, Caso seja problema na isso. internet. É uma coisa que eu tenho para colaborar com vocês é que lá em Macapá, e lá em Mará também, a gente sempre trabalhou em centros espíritas dentro de comunidades carentes, tá? Os centros espíritas lá de Macapá, principalmente, o de Marabá também, eram inseridos dentro das carentes. Então, além de toda a questão social envolvida, né? Nessa questão das cestas básicas, sopa fraterna, a evangelização das crianças, os lanches coletivos e tudo mais, ao menos nesses centros que eu trabalhei, sempre teve essa preocupação de ser falar do Espiritismo pautado no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, e sempre de uma forma muito assim clara, porque a gente também tem esse compromisso de tornar o Espiritismo acessível a qualquer pessoa e de acordo com suas necessidades. E a partir de então, para aquelas pessoas, aquelas famílias que tivessem interesse em estudar o espiritismo, daí elas fariam o ESD, né, os estudos sistematizados, estudo das obras, enfim, o que a casa oferecesse. Então, era um motivo sempre de muita alegria quando as famílias iam no domingo na evangelização, levar as crianças, né, e também participar do ciclo de paz, mas que também voltavam no sábado, né, para participar dos estudos do Espiritismo, né, sem querer aprender um pouco mais. Então, assim, há muitas casas envolvidas nesse trabalho, engajadas nesse trabalho, né? E também há muitas casas, por questão geográfica mesmo, que estão inseridas, que não vê essa necessidade, porque não tem público. Então, assim, as equipes dos trabalhadores de suas casas atenderem às necessidades das suas comunidades locais, onde elas estão inseridas. Né? Era isso. Perfeito, é isso mesmo, Aninha. E a gente tem que, e a gente também tem que fazer ter um papel de educador aí. Essa semana eu vivenciei uma situação que eu fiquei bastante impressionado, que para variar, a gente não espera, né? A gente espera sempre o melhor do ser humano. Mas eu estava numa casa espírita e a casa tem um papel assistencialista muito importante. Fica num bairro de mais periférico da cidade, não tão periférico, mas não fica no grande centro. E aí uma dirigente que é uma pessoa bem de vida, estava recebendo algumas pessoas, um grupo de pessoas que estão visitando a casa e para conhecer, né? Para um colega gosta de falar que é para mostrar que existe pobre, né? Enfim, aí a gente vê o preconceito que tem. E aí o preconceito que eu vi também foi justamente esse dirigente virar e falar assim: olha, pessoal, aqui tem um trabalho com os jovens, eles estão aqui para ouvir de Jesus, tal, mas se eles não tivessem aqui, eles podiam estar aí na rua assaltando vocês, inclusive. Aquilo tocou meu coração de um jeito que eu... Então, assim, a gente tem que quebrar esses estigmas, né? Quebrar esses dogmas da religião ser elitizada. Isso não tem sentido nenhum, né? A religião fala de amor, a religião fala de Deus. Se ela fala para a elite, ela tem que falar para quem é mais pobre. Não importa. A Priscila colocou um ponto fundamental aqui, fundamental, que existe a necessidade do corpo, né? Então, imagina a pessoa chegar com fome no estudo. Imagina chegar com fome para assistir uma palestra, com fome,
ela vai estar muito mais preocupada no que ela vai comer do que no que ela está ouvindo, né? São necessidades básicas, a gente aprende isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, muito cuidado quando a gente aprende, se perguntar, que nem a Gia acabou de levantar, um questionamento fundamental, né? Esse estudo aqui, quando a Ana e a gente faz esse convite, né? A gente toma todo o cuidado para falar de uma forma clara, porque às vezes a pessoa que está aqui no grupo não leu nenhuma outra obra básica, não, ou entrando no espiritismo, porque por simpatia acompanha um dos perfis, e fala, deixa eu conhecer um pouco mais e entrar nesse estudo. É possível que tenha gente assim. E aí o que ela vai fazer? Se ela ouvir a gente falar de um jeito que ela não vai ter compreensão, né? Ela não vai entender. Então, tem que meio que seguir Jesus, né? Falar de formas onde a gente trabalha com metáfora, trabalha. E com essas pessoas é a mesma coisa, principalmente dentro da realidade do que elas vivem. Eu acho que isso é fundamental para se falar. Eu, particularmente, acho que isso é fundamental para se falar para qualquer tipo de pessoa. E aí você universaliza a doutrina, universaliza a educação evangélica, né? E fica acessível para qualquer um que vai falar. Se você botar um público, talvez não entenda o que Divaldo fale, porque ele usa um monte de palavra difícil. Se você botar Haroldo para falar, um público talvez não entenda, porque acha que ele é muito almofadinha, né? Aí você coloca alguém da comunidade para falar, essa pessoa, obviamente, vai ser muito mais ouvida, muito mais absorvida. E a gente não tem tantos desses representantes, né? Esses representantes, eles acabam ficando ali mais fechados no seu círculo. Então, gente, o espiritismo tem que ser popular, né? Ele não é elitizado. Não é. E quanto mais popular a gente trouxer, mais isso que a gente está falando hoje, mais rapidamente, talvez, as pessoas vão ter essa compreensão, né? Esse entendimento do que a gente está falando, os estudos mais aprofundados e tudo mais. Vou passar rapidamente aqui para a gente, pelos comentários, para a gente não ficar preso neles, tá? Aí a Silvia comentou, a Silvia de verdade, né? Acho que antes de Kardec é falar de amor, né? O espiritismo é falar de pertencimento, de acolhimento, lembrando que temos a eternidade toda para compreender, né? Então a gente não precisa, as pessoas não precisam todas entender nessa vida, né? A gente tem muito tempo aí, e aí a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Quando vamos fazer um trabalho social, somos orientados a não falar ou falar sobre o Cristo. Não entendi, Silvia, depois você explica aqui. Aí o Edu comentou, eu disse que temos muitas pessoas carentes aqui no Rio de Janeiro. Fica muito claro que antes de querer levar qualquer mensagem moral ou intelectual, temos que satisfazer as necessidades materiais mais imediatas delas. A Mari complementou. Por isso que o lema da ação social é quem tem fome tem pressa. Tem uma pirâmide de necessidades, que é a pirâmide de Maslow, né? E a base das necessidades físicas, e a base são as necessidades físicas, exatamente. Você só consegue desejar outras coisas quando as mais básicas são supridas. A base da pirâmide mudou, né, Mari? Não sei se você sabe que agora tem que ter Wi-Fi embaixo. A pessoa fica sem comer, mas ela não fica sem Wi-Fi. Só para descontrair um pouco, tá? Aí o Edu comentou aqui, a casa que eu frequento também tem um papel assistencialista muito forte. Aí, naturalmente, uma vez satisfeitas as necessidades do corpo, algumas das pessoas auxiliadas acabam buscando também o do conhecimento. E o Daniel comentou que no trabalho de multiplicação, somos tradutores para quem não teve a mesma oportunidade de estudo, exercitando a caridade, a humildade, as lições originais, atendem ao nível intelectual. Por isso que a felicidade é coletiva, o Daniel acabou, né, trazendo claramente, explicando por que a felicidade é coletiva, porque cada um, dentro do seu grau de evolução, vai contribuir para com os outros. Falei mentira, gente? Claro que a Wi-Fi é mais importante. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui que eu repeti a tela e
vamos para o próximo. Falei que vocês iam ver essa imagem aqui várias vezes, né? Gente, eu vou terminar a aula hoje, tá? Então tem ali, as populações de cada planeta se reciclam entre os mesmos espíritos no processo de encarnação e desencarnação. Então é interessante a gente se atentar a isso, porque as pessoas que estão nesse planeta costumeiramente já estão reencarnando nele há muito tempo e continuarão reencarnando até esse planeta de fato sair dessa fase de mundo e de provas e expiações para essa mudança para espíritos para mundo de regeneração, que aí haverá uma alteração vibratória e tudo mais, mas até lá, até isso acontecer, e a data limite está chegando e nós continuamos igual, não é assim que vai mudar, vamos continuar vivenciando com essas pessoas, vivenciando coisas muito boas, vivenciando horrores que a gente está acostumado. E esses espíritos reencarnantes é aquilo que eu falei, né? Podem estar no nosso seio familiar, pode estar em outro país, que a gente conhece, né? De almas afins, inclusive, pode estar em qualquer lugar do mundo e numa próxima encarnação a gente se reencontra. Nos mundos inferiores, essa população é mais estável, nos superiores, mais variável. Então, entra aquilo que eu falei, né? Os seres inferiores, eles não têm elevação suficiente para encarnar num mundo que não é compatível com a evolução deles. É como colocar um aluno que está aprendendo no ensino fundamental para ter aulas na universidade, entender lufas, ainda mais se ele cair lá naquela matéria de falar de questão quântica, que nem eu manjo, né? Então, corre o risco dele não entender nada. O que eu quero dizer? Nós, como planetas inferiores, né, moradores de um planeta inferior, temos mais estabilidade nessa questão de reencarnar nesse mesmo planeta. Se eu for um espírito muito mais evoluído do que as pessoas que estão encarnando nesse planeta, pode ser que eu entre nessa como variável. Eu posso ir para um outro planeta e posso continuar aqui como um missionário, né, para auxiliar essas criaturas a evoluírem também, dentro dos meus exemplos, do que eu vim falar, do que eu vim fazer. E os moradores dos mundos superiores fazem esse intercâmbio, então eles têm muito mais possibilidade de ficar indo para lá e para cá. Nós, pobres humanos que vivemos nesse mundo, não podemos ir para os mundos superiores, mas os seus moradores podem vir aqui para nos auxiliar nesse progresso moral que eu citei. Né? Eles dão exemplos para a gente, nas suas vivências de consolação, de esperança, resignação em relação às provas da vida, que é o que a gente menos entende, né? Por conta da materialidade. E o Daniel complementou aqui, tem espíritos entre aqueles desafortunados que possuem tanta bagagem que entendem a mensagem com grande profundidade. Muito bom. Tá, e aí então, onde está o céu? A gente perguntou onde está a felicidade, a gente já viu onde está o céu. Mas vamos reforçar para a gente encerrar o capítulo, né? Onde está o céu? O céu, então, está em todas as partes. Não existem as barreiras que sirvam de limites para que a gente tenha acesso ao céu que a gente ouve, né? Mas fisicamente existem os mundos, não existem? Os mundos são físicos, né? Alguns mais etéreis, mas alguns físicos. Então, dentro da nossa limitação, imaginando que mesmo os etéreis são físicos também, dentro da nossa concepção, a gente percebe que existe esse ciclo, né? Que existe esse espiral, e que esse espiral leva para algum lugar. Então, um limite para o espírito desses mundos, entre físico e etéreo, provavelmente acabe sendo, né, pensando fisicamente, que não é verdade, lá no mundo crístico, né, nos mundos celestes, nos mundos divinos, onde habitam esses seres mais evoluídos, mais crísticos. Mas, espiritualmente, não existe essa limitação, porque se esses espíritos conseguem nos visitar, cuidar, cocriar, essa limitação não existe.
Então, a gente tem que criar essa possibilidade física de que existe o céu, porque o céu está aonde, né? E não naquele lugar, no quando, né? Não no aonde, não no lugar, e sim no quando, no nosso coração. E quando a gente citar tudo aquilo que eu já trouxe. Então, olha quanta riqueza de informações que a gente absorveu nesse capítulo, que a gente foi levantando ao longo dessas últimas semanas. A gente pode ter quebrado muito paradigma, né, muito bloqueio, esclarecendo questões, mas todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui, ele é um conhecimento absoluto? Ele é a pura das verdades? Ele é a pura das verdades dentro das limitações do nosso conhecimento. Assim como já houve evolução de 1865 para cá, né? Lá existia uma limitação e a nossa limitação é outra. Mas essa base ela é muito sólida, a ponto da gente conseguir compreender e adaptar para a nossa realidade hoje. E pode ser que daqui 100 anos mude de novo, né? Com certeza mudará. E que as criaturas dentro da realidade delas consigam ter uma percepção melhorada, inclusive da nossa. E isso é muito interessante, porque essa verdade não é absoluta, ela é relativa e ela vai funcionando para cada criatura de acordo com o seu grau de evolução e de acordo com a evolução do planeta também, com o seu desenvolvimento, com tudo que acontece nele. Então, só de pensar nessa possibilidade, a gente já fica um quentinho no coração de poder entender coisas muito melhores lá na frente. Esperamos que a gente seja esses espíritos que continuem estudando isso, se aprofundando, tentando entender, que a gente continue trazendo perguntas para que as respostas elas consigam ser respondidas ao longo dos tempos, e isso acaba sendo o espiritismo, né? Uma doutrina que acaba enriquecendo a todos com as ideias propostas, que amplia esses nossos pensamentos em relação às questões do universo, da vida material, da vida espiritual, e faz com que esse esclarecimento aconteça através do progresso. E quanto mais progresso a ciência tem, mais coisas a gente vai descobrindo. Por exemplo, a funcionalidade do passe, né? O quanto ela acaba, algo que parece ser místico, o quanto ela, através do magnetismo, acaba sendo funcional. Da mediunidade, né? A mediunidade ainda precisa ser muito estudada, para justamente ela poder ser cada vez mais compreendida, menos problematizada. Então, Kardec trouxe tudo isso há mais de 159 anos, né? Há 159 anos atrás, sendo mais exato. Então, naquela época, os conhecimentos científicos eram outros. Hoje é diferente, né? Tanto que a gente fala assim, nossa, por que não tem mais os efeitos materiais? Por que a gente não vê mais as mesas girantes? Porque a gente já passou desse momento, né? A gente já tem um olho enxergando diferente. A gente já vê a mediunidade funcionando de uma forma diferente. A nossa fé mais racional não precisa mais disso. E hoje a gente está aqui, né? Reunido nesse momento de reflexão, nesse momento perfeito para o nosso aprendizado no nosso estágio. Então, espero que vocês tenham absorvido, que vocês tenham entendido o que o capítulo traz. E muito obrigado aí pela companhia de vocês. Nas próximas semanas estaremos na companhia da agradável Graciele. Certo? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Eu acho que o Daniel tinha alguma coisa a dizer, lembra? Eu tenho, mas eu mandei uma mensagem aqui nos privados e estava esperando ouvir, né, que vocês me responderam. Se ele ia falar ou não, vai falar. Se o menino vai falar, vão dar o espaço para ele falar, gente. Rapaz, agora a Aninha fala essas Ô, coisas no Daniel, grupo. você não precisa levantar a mão, né, menino? A Aninha fala essas coisas no grupo, parece que eu vou trazer um divisor de águas, que eu vou trazer uma grande conclusão aí. Vou trazer
É porque eu estava lendo e parei para comentar com ela, só isso. Não, você disse que ia Entendi. falar assim. Aí eu disse, eu Agora falo isso no pronto. grupo, aí ela fala, ela pega e solta aquilo no grupo. Mas tá. É porque eu estava lendo já o capítulo sobre o inferno e logo no início ele fala, o Kardec comenta muito sobre a descrição materialista, né? Tanto do, tanto dos vales de tormentos quanto os jardins de delícias, né? Celestiais. E que isso tudo atende muito à mentalidade materialista. E aí, assim, eu fiz uma reflexão sobre o que a gente estuda na doutrina, sobre o que a gente comenta e lê nos livros, né? Principalmente nos romances. É assim, aí me bateu um incômodo que foi o que eu compartilhei com ela, porque qual é a meta do espírito? A da gente que está aqui na Terra? É ser feliz, né? E rebuscando aí o que você já comentou no estudo, que é coletivo, não é pessoal, e que qual é o meio da gente se tornar feliz? É estar em equilíbrio com as leis divinas. Isso que interessa. Essa é a nossa meta. Só que aí a gente vai absorvendo as mensagens que são trazidas pelos espíritos das cidades espirituais, com ônibus voadores, com computadores, com prédios monumentais, casinhas românticas, com um governo sem corrupção. E a gente fica sonhando em viver numa cidade dessa. E isso é uma mentalidade materialista. A gente fica querendo morar num lugar que é sempre primavera, que as flores estão sempre perfumadas, que a água é sempre fresca. E a gente acaba desviando o nosso foco, né? Ela disse, olha, a gente sem perceber, a gente fala de vale dos tatuados, dos suicidas, vale disso, vale daquilo, dos chicoteadores lá, os escravocratas, e os jardins dos escolhidos que vão para as cidades. E aí tem livro que fala, né, de grandes muros, de portões que separam os umbralinos dos felizes, quer dizer, aí a gente passa a desejar uma coisa dessa, entendeu? Sem se questionar que o que a gente precisa é ser feliz e não estar numa cidade dessa. Que isso aí é uma mentalidade materialista. Aí eu achei, assim, uma reflexão interessante, né? Para a gente sempre estar revendo os nossos conceitos e as conversas que a gente fica replicando. Às vezes a gente não reflete com mais profundidade. Inclusive, assim, estendendo um pouco mais um pouco sobre essa reflexão sobre a mentalidade materialista, dentro do estudo da doutrina, é essa conversa que a gente engole muito nas casas espíritas sobre o espírito, o perispírito ficar marcado pelas coisas que a gente faz com o corpo físico. Logo no início dos estudos, a gente ouvia falar na casa espírita, assim, por pessoas que estavam lá há décadas estudando espiritismo, então que a gente tomava por autoridade no assunto, que, por exemplo, a prática sexual do homossexual, principalmente o masculino, marca o perispírito, e ele vai para um umbral por causa disso. Que coisa tosca, sabe? A pequenez disso é quase indescritível. E a pessoa usar esses argumentos para tentar mudar homossexuais que tinha dentro da casa ali. Meu Deus do céu, isso era uma coisa que é até cringe, né? Como dizem hoje em dia. É cringe lembrar isso, sabe? Quem ouvia esse tipo de coisa. E quando a gente reflete, não sei, dá um pouco de vergonha. Mas, enfim, é importante, pessoal, eu quero falar isso tudo para que a gente sempre reveja. Para que quando a gente leia as centenas de romances que tem por aí, que a gente foque sempre no básico, as obras básicas, o conteúdo doutrinário básico e o que é que a gente precisa realmente para ser feliz, para a gente não se desviar. Obrigado aí, Rafael, pelo espaço. Espero não ter decepcionado, que a minha criou uma expectativa aí. Eu não tenho expectativa não, assim, entendeu? Não, imagina, cara. É claro que eu vou deixar você falar. Tudo que você fala é importante, até porque a Aninha pode me cortar a qualquer momento se eu falar que não, né? Mas foi rico e a gente vai pegar toda essa riqueza aí desse conteúdo e a gente talvez consiga
ter mais discussões ainda sobre esse tema no estudo do próximo capítulo, né? Vai abrir um leque aí de percepções que a gente faz, que a gente vê na sociedade e fala, meu Deus do céu, quanta coisa a gente acaba repetindo por padrão, ou acaba vendo sem sentido nenhum. E a gente vê que isso acaba, às vezes, sendo levado em nome da doutrina, né? O movimento espírita é muito delicado, muito frágil o movimento. A doutrina é forte, o movimento nem tanto. Mas é isso, gente. Desculpa os comentários aqui, acabei vendo que tem comentário que eu perdi aqui, da Lica, do Edu. Me perdoem, gente, mas acabei me perdendo aqui no monte de mensagem do chat. Quem que vai fazer o encerramento, gente? Tem alguém que, de coração leve, com muito amor, mente elevada? Mentira, uma prece simples. A Graça pode fazer uma prece simples para nós, Graça? Eu prometo que eu faço a sua depois, tá? Eu, na base da troca, aceito. Se não fosse assim, não Aí, iria. fechou. Aqui é comércio, meu povo. Semana que vem é minha, então. Estamos comercializando a fé. Brincadeira, mas vamos lá. Obrigado, Graça. Bom, mais uma vez, aquietando um pouco o íntimo, tentando serenar o coração, após ouvir tantas reflexões que trazem mais luz, mais compreensão à nossa caminhada, inspiradas pelos bons amigos espirituais, que possamos vivenciar tudo isso em fé e em amor, que possamos ser a cada dia mais praticantes daquilo que falamos de tão bom e de tão bonito. Que Jesus esteja sempre conosco, que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos vocês, amigos. Sejamos exemplo daquilo que falamos. Graças a Deus. Obrigado, Graça. Gratidão. Ótima restinho de semana para todos vocês, tá bom? Gente, até quinta-feira. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.